Que história é essa de que o atacante Malcom pode virar reforço do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta. E tem jogador dispensado pelo Flamengo fazendo enorme sucesso no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também. Já o Flamengo topa bancar mais de 59 milhões de reais em relação ao River Plate para contratar Thiago Almada. O Cruzeiro disposto a pagar mais do que o Flamengo para contratar a revelação do esporte. Para completar, últimos dias de Eric Pulgar no Flamengo, rubro-negro tentando contratar um volante que faz sucesso no esporte. Falo também sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo corre enorme risco de perder Eric Pulgar nos próximos dias. O volante, que é titular do Fly da seleção do seu país, tem 3 ofertas de times sauditas e uma dos Estados Unidos para sair do clube. Com uma lembrança importante, desde julho há no contrato dele a previsão de saída em caso de pagamento de uma multa de apenas 4 milhões de dólares. A gente está falando de mais ou menos 20 milhões de reais. Essa foi uma das exigências que o Pulgar fez quando da última renovação do contrato. Vou dizer mais, segundo o staff do Pulgar, um dos clubes sauditas já chegou a um acordo financeiro com o atleta. E se apresentar esse pagamento de 4 milhões de dólares, leva o Pulgar a qualquer momento. O Flamengo não gostaria de perder o atleta. Por trás dessa história, tem uma tentativa do Pulgar em ser valorizado. Hoje ele ganha um salário de algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Enquanto, por exemplo, Samuel Lino, Saul e Jorginho faturam 2 milhões e meio de reais. A única chance de o Pulgar recusar propostas de fora é se o Flamengo acenar com um belo reajuste salarial, o que hoje não parece algo muito pertinente. De qualquer forma, a gente deve ter uma definição sobre essa história nos próximos dias. Pulgar que já foi bastante importante, mas perdeu um pouquinho de relevância a partir do momento e do crescimento de Everton Araújo com a camisa rubro-negra, e isso coincidiu com a chegada do técnico Leonardo Jardim. Se o Pulgar pode ir embora, Zé Lucas tem grandes chances de ser seu substituto. Volante de só 18 anos de idade, tratado como uma das maiores joias do esporte nos últimos tempos. Esse garoto foi revelado na base do esporte e na temporada passada, com apenas 17 anos, já disputava como titular jogos do time principal. Nesse ano essa coisa se mantém, são até aqui 23 partidas, ainda sem gol e assistência, mas ele segue sendo bastante elogiado e disputou recentemente 3 partidas com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, mesmo tendo 18 anos de idade. O que surgiu de notícia no esporte é de que o atleta não defende mais a camisa do time, ele vai ser negociado. Existe uma proposta oficial do Flamengo na mão do esporte, mas também existem tratativas com times do exterior. A gente deve ter uma definição sobre o futuro do Zé Lucas muito em breve. E é natural que o Flamengo esteja cotando, cogitando e buscando a compra do Zé Lucas, imaginando que possa perder o Pulgar e eventualmente que o Everton Araújo não fique mais no rubro-negro por muito tempo. O volante tem sido assediado por clubes importantes do velho continente. O Zé Lucas, mesmo com apenas 18 anos de idade, já soma 57 partidas pelo time principal e é apontado pelos especialistas de mercado como um dos caras mais promissores para a função de volante no futebol brasileiro. E tem atleta dispensado pelo Flamengo fazendo enorme sucesso com a camisa do Palmeiras, e me refiro a Felipe Tereza, jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Verdão. Números bem interessantes. Antes de contar um pouquinho da história dele, em setembro do ano passado o Flamengo decide dispensar o Felipe Tereza por conta de problemas de comportamento e insatisfação interna. E olha que o Felipe Tereza já havia marcado um gol do título do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos, sob o comando do Felipe Luiz, e também tinha feito gol pelo time principal. 2 semanas depois da dispensa no Flamengo, João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, decide contratar o Felipe Tereza, sem custos. O Palmeiras fica com 80% dos direitos econômicos e dá outros 20% para o atleta. O contrato se encerra em dezembro de 2027 e deve ser renovado nos próximos dias. Isso porque o Felipe Tereza tem feito enorme sucesso com a camisa alviverde. Ele é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro Sub-20 e nesse meio de semana marcou 2 gols na vitória do Palmeiras por 3-1 contra o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. No torneio ele tem 15 gols contra 12 do vice-artilheiro do Brasileiro Sub-20, o Juan Gabriel, atleta que pertence ao Cruzeiro já eliminado. O terceiro maior artilheiro é Heitor, centroavante do Palmeiras, com 11 gols. Mesmo atuando como atacante de lado de campo, Felipe Tereza tem 4 gols a mais do que o centroavante do próprio Palmeiras. O
Jogador que tem feito enorme sucesso e rendido uma série de elogios. E o momento dele é espetacular. Nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20 são 7 gols marcados. Com a observação de que atleta dispensado pelo Flamengo e que deve render em pouco tempo bastante dinheiro ao Palmeiras. João Paulo Sampaio tem sido mestre em buscar jogadores dispensados por indisciplina ou mau comportamento em outros clubes. Ele coloca as coisas em ordem no Verdão e faz com que o Palmeiras fature dinheiro. É o que parece que vai acontecer também com o Felipe Teresa. O que você pensa sobre esse jogador? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Esse papo de que Malcom interessa ao Flamengo. Importante contar que o Al Hilal, o clube saudita que detém os direitos econômicos do atacante brasileiro, pensa numa reformulação sem precedentes. Marcos Leonardo já deixou o clube e foi jogar no Ajax. Malcom, Benzema e Darwin Núñez podem ter seus contratos rescindidos. A ideia do Al Hilal é fazer uma enorme reformulação do elenco, abrindo mão dos jogadores mais caros. E olha que o Benzema foi recentemente contratado. E diante desse cenário de rescisão amigável do contrato do Malcom, passaram a especular que ele poderia virar reforço do Flamengo. Até porque, na metade da temporada passada, houve um contato de dirigentes do Flamengo com o Malcom. Na oportunidade, a coisa não avançou diante da pedida do Al Hilal e do salário do atleta de algo na casa dos 10 milhões de reais por mês. Existe a chance de o Malcom virar reforço do Flamengo caso as negociações para rescisão do contrato aconteçam na Arábia Saudita? Antes de gravar esse vídeo, consultei o staff do jogador e posso assegurar que o Malcom não pensa em voltar para o Brasil tão cedo. Ele entende que ainda há caminho para percorrer no exterior. E o mais natural é que ele continue ou no Oriente Médio ou vá jogar na Europa. As 4 possibilidades mais reais para o Malcom hoje são Fenerbahçe e Besiktas, ambos da Turquia, Al Sadd do Catar, onde alguns dos atletas da agência que representa o Malcom já estão, entre eles o Claudinho, além do Al Ahly da Arábia Saudita. Só para completar, registrar que o Malcom revelado no Corinthians pode garantir dinheiro ao Timão apenas se for vendido. Se houver a rescisão de contrato de forma automática e ele ficar livre no mercado, o Corinthians não recebe qualquer centavo. A saideira sobre o Flamengo vem da Argentina a informação de que o Flamengo pensa em oferecer para o Atlético de Madrid 30 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do Almada. Vale a lembrança de que o River Plate fez uma oferta de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. E o Cruzeiro topa pagar mais do que o Flamengo para contratar uma das maiores joias do futebol nordestino, o volante Zé Lucas, de 18 anos de idade, que pertence ao Sport. A oferta do Cruzeiro chega a 6 milhões de euros, mas com 3 milhões e meio de euros ou 20 milhões de reais fixos, o restante atrelado a bônus. O Flamengo sinalizou, ofereceu 2 milhões e meio de euros fixos, ou seja, 1 milhão de euros a menos do que o Cruzeiro, embora o rubro-negro esteja disposto a bancar 4 milhões de euros em bônus. Importante contar que o Zé Lucas não deve mais jogar pelo Sport, será negociado. Resta saber se com o clube do Brasil ou do exterior, o Olympique de Marseille e o Shakhtar Donetsk, que são outros times interessados. Tem outra grande diferença entre as propostas do Cruzeiro e do Flamengo. O Cruzeiro pretende integrar o Zé Lucas ao time principal para que ele possa jogar ainda nessa temporada. O Flamengo quer fazer do Zé Lucas um reforço para o time sub-20, com a perspectiva de ser utilizado a partir do ano que vem na equipe principal. Zé Lucas, que havia subido para o time de cima do Sport na temporada passada, já soma 57 jogos como profissional, sendo 23 na atual temporada, além de 3 jogos pela Seleção Brasileira Sub-20. E o Flamengo abriu os cofres e está disposto a pagar 30 milhões de euros ou 176 milhões de reais para contratar Thiago Almada. São quase 60 milhões de reais a mais do que o River Plate ofereceu ao Atlético de Madrid para a contratação do meio atacante argentino. Tem só uma importante diferença entre as propostas. O River topa bancar esses 117 milhões de reais pedidos pelo Atlético de Madrid por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo acena com 176 milhões de reais, mas quer uma fatia maior do que 50% por entender que o Almada vai se valorizar no Flamengo e pode render bastante dinheiro num futuro não tão distante. O principal problema, tenho contado para vocês, não é o acerto com o Atlético de Madrid, sim com o Almada.
é que o meio atacante, que integra a seleção argentina, finalista da Copa, está propenso a ficar na Europa e aguarda por propostas do velho continente. Se elas não vierem, aí sim ele vai decidir entre River Plate ou Flamengo, com uma preferência ao River Plate por conta da possibilidade de voltar para a Argentina. O Flamengo vai precisar oferecer bastante dinheiro de salário para que o Almada possa ser reforço do rubro-negro. Vale a lembrança de que, apesar do otimismo no Fla, a expectativa é de definição somente após a Copa do Mundo. Importante registrar ainda que o Almada, que começou esse Mundial como titular, perdeu a posição. Dos últimos 3 jogos da seleção argentina no mata-mata, em 2 deles ele nem saiu do banco de reservas contra Egito e Inglaterra. No outro jogo contra a Suíça, foi utilizado em apenas 30 minutos.